Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Estamos trabalhando, estamos retomando conteúdos que vocês já estudaram no ano letivo, né? Então são conteúdos que já foram abordados, nós vamos estar retomando estes conteúdos. Hoje estamos com a temática muito difundida, bastante utilizada nas escolas. Acredito que a grande maioria de vocês, quando chega na escola, é uma das primeiras coisas que quer fazer, né? Quer realizar. Quer estar jogando futsal, quer estar jogando um outro esporte. Né? Então a temática da aula de hoje são os esportes de invasão. E dentro dos esportes de invasão, aí entra o futsal, entra o basquete, entra o handball, né? Que são aí um dos esportes mais praticados, mais difundidos no cenário escolar. Né? Também são esportes presentes dentro dos jogos escolares, então você já pode ter participado dos jogos escolares, jogando aí a sua modalidade, né? Então, o voleibol é caracterizado de esporte de rede, né? Então ele não entra dentro da temática dos esportes de invasão que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje. Então aqui nessa animação já fica fácil identificarmos, né? É fácil, nos é familiar, né? Esses temas aqui, essas animações dos jogos. Então na primeira animação aqui nós podemos ver, já temos uma animação de futsal. Na segunda, uma jogada ali, um tackle dentro do rugby, né? Já temos também na terceira imagem, terceira animação ali, o futebol, foi o futebol feminino ali, um gol da Marta, né? Aqui embaixo, à esquerda de vocês, já temos um toco também dentro do basquetebol, né? E a outra ali é uma jogada bastante característica, uma pontuação bastante característica do futebol americano, né? Que é a pontuação mais alta que existe no futebol americano, que é o touchdown, né? Então são cinco esportes, né? Que são caracterizados esportes de invasão. Né? Então, quando nós falamos em esporte de invasão, precisamos defini-lo. Né? Então, como que define-se esporte de invasão? É o que está aqui para vocês. Né? Então, o esporte de invasão é um conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola, ou até mesmo outro objeto, a uma meta ou setor da quadra ou campo, né, defendida pelos seus adversários, com o objetivo ali de marcar pontos, de marcar cestas, de marcar gols, touchdowns dentro do futebol americano. Né? E também precisa proteger, né, a sua própria meta, ou setor de um campo, né, no caso no basquete. São exemplos, né, de esportes de invasão: o basquete, o frisbee, o futebol, futsal, futebol americano, o handball, o hóquei sobre grama, polo aquático, rugby, entre outras modalidades. Né? Então a ideia dos esportes de invasão caracteriza por quê? Eu preciso proteger o meu campo e também preciso atacar, objetivando, né, o objetivo do esporte, né, para alcançar o objetivo que aquele esporte propõe. Né? Então eu defendo e ataco. Então o campo permanece tanto as equipes diferentes, né? A equipe A e a equipe B misturam seus jogadores dentro do espaço delimitado, seja o campo, seja uma quadra. Então a ideia é essa, atacar e defender. Né? Então todos eles têm um objetivo e para chegar nesse objetivo eu preciso atacar. E a outra equipe não quer deixar que eu chegue ao meu objetivo, né? Para isso ela precisa se defender. Né? Então ali nós definimos tanto a equipe de defesa quanto a equipe de ataque. Então eu defendo e ataco ao mesmo tempo. Né? Então aqui aí caracteriza esportes de invasão. Bora para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Então já definimos esporte de invasão, temos a nossa primeira atividade da aula de hoje que fala o seguinte: descreva como se caracterizam os esportes de invasão. Então os esportes de invasão têm uma característica, faça essa descrição aí e já nós voltamos. Retornamos então, galera, aqui com o exercício, né, que era
a característica dos esportes de invasão, né? Então, aqui a resposta está aqui para vocês. Então, a ideia é o quê? Eu preciso defender o meu espaço, preciso ocupar o espaço do adversário e para isso eu vou ter uma organização tática, né? Que é a distribuição tanto em quadra quanto em campo. Com a ideia do quê? De chegar ao objetivo, né? Então, cada modalidade tem seu objetivo. Para eu chegar no meu objetivo, eu preciso executar essas ações, defender meu espaço, ocupar o espaço do adversário e existe o posicionamento tático, né, e técnico dentro do campo ou da quadra para chegar a este objetivo, né? Então aqui são características dos esportes de invasão. Então, como toda e qualquer modalidade, né, precisa o quê? De entidades do desporto. Vocês já ouviram falar em muitas das entidades do desporto. Então são estas entidades que vão regulamentar e organizar toda e qualquer modalidade esportiva, né? Então se nós pensarmos no futebol, no futsal, que nos é mais familiar, né? Então ele vai existir uma entidade a nível internacional, vai existir uma entidade no Brasil e aqui no Paraná, onde nós estamos, também existe uma entidade que regulamenta essa modalidade aqui no Paraná, né? Então dentro do futsal e do futebol nós temos a FIFA, que é o órgão máximo que organiza essas duas modalidades, tanto o futsal quanto o futebol. Daí no Brasil nós temos uma entidade que cuida do futebol, outra entidade que cuida do futsal. No Paraná também nós temos a entidade que vai cuidar do futebol e outra entidade que cuida do futsal, né? Então as modalidades têm uma hierarquia, uma federação internacional única. Aí no Brasil e no Paraná temos duas federações, cada um vai cuidar de uma determinada função, né? Então realmente a ideia das entidades do esporte é essa, né? Organizar a modalidade, né? Para quê? Para que as regras sejam as mesmas, para que homologue essas regras, crie essas regras. Se preciso for alterar essas regras, também essas entidades que devem fazer, né? Então, elas têm essa jurisprudência, né, para estar realizando toda essa situação, né? Então, a regulamentação da modalidade, criar as regras, organizar competições, capacitar e regulamentar a arbitragem, né? E, como falei, né, vai ter hierarquia, né? Então, é justamente essa a ideia das entidades do desporto trazendo aqui para vocês. Então, aqui são algumas das entidades do desporto, dentro dos esportes de invasão que nós falamos, né? Então, todos os esportes de invasão, neste caso aqui, como nós podemos ver, tem uma imagem, o símbolo olímpico, né? Então, são modalidades presentes dentro das Olimpíadas, né? Então, são modalidades que estão dentro das Olimpíadas. Para que essas modalidades cheguem dentro das Olimpíadas, precisa que as entidades sejam fortes e regulamentem essas modalidades. Então, temos aqui a FIFA, no caso das Olimpíadas, regulamenta o futebol. Temos a Federação Internacional de Handball, a Federação Internacional de Basquete, a Federação Internacional de Hóquei, a World Rugby, que é a Federação Internacional de Rugby, né? E a FINA, que é a Federação Internacional de Natação. Então, por que natação? A natação não caracteriza como esporte de invasão, né? Mas quem cuida do polo aquático, da modalidade que se joga em piscina, né, é a Federação Internacional de Natação, né? Então, o polo aquático está subordinado a esta entidade. Então, aqui exemplos de entidades que cuidam, são federações, né, internacionais que cuidam da modalidade presente, de esporte de invasão, né, presente dentro das Olimpíadas. Existem outras modalidades também que pode ser a categoria de esporte de invasão, né, que não foram tema das nossas aulas, né? Então aqui alguns exemplos para vocês. E aqui outras entidades, né, de esportes não olímpicos. Então esses esportes não estão nas Olimpíadas, mas também nós vimos nas nossas aulas, né? Que é a Federação Internacional de Netball, a Federação Internacional de Disco, no caso o Frisbee, né? A Federação Internacional de Chokeball, que também é a entidade, uma modalidade que nós vimos, né? Federação Internacional de Futebol Americano e a Federação Internacional de Korfball. Então aqui são todas modalidades também caracterizadas como esportes de invasão, não são olímpicas, mas que pode vir a ser futuramente, né? Tem organização, tem a sua difusão mundo afora, né? Então futuramente nós podemos estar vendo uma dessas modalidades aí presente nas Olimpíadas. Por exemplo, o futebol americano já foi demonstrado, não entrou necessariamente para o quadro olímpico, né? Foi só esporte de demonstração, mas já esteve ali aparecendo, né, dentro das Olimpíadas. Então, mais entidades aqui para vocês. Então, como eu falei, então, dentro dos esportes de invasão, né, dividimos eles em olímpicos e não olímpicos. Então, nos olímpicos nós temos o basquete, o futebol, o handball, o hóquei sobre grama, o polo aquático e o rugby. Dentro dos esportes não olímpicos que nós vimos nas nossas aulas, né, foram o korfball, o frisbee, o futebol americano, o futsal, o netball, o tapenball e o
chokeball. Então são modalidades que nós vimos, né, que não são olímpicas. Aqui vocês perguntam por o futsal, né? Então o futsal é muito forte, é muito praticado, mundo afora, né? No Brasil também ele é muito forte, apesar de ele ser muito praticado, estar presente nos Jogos Escolares, ele é uma modalidade que não está presente dentro dos Jogos Olímpicos. Aí tem uma série de divergências aí entre a entidade que regulamenta o futsal, no caso a FIFA, né, e o COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional. Né? Então são brigas políticas ali que existem entre essas duas entidades que acaba deixando o futsal fora das Olimpíadas, né? Porque o futsal poderia ser uma modalidade olímpica, com certeza, né? Ele é muito praticado nas nossas escolas, nem se fala, né? É a modalidade que nós mais vemos a prática, né? Então, apesar de ter uma grande difusão, ele não é olímpico em virtude de alguns empecilhos ali, problemas políticos que existem entre FIFA e COI. Então, as modalidades colocadas aqui para vocês. Bora mais uma atividade, então? Já falamos sobre as modalidades, mas temos mais atividades da aula de hoje, que é a seguinte. Das modalidades vistas nos esportes de invasão, quais delas são olímpicas? Então, dentro dos esportes de invasão, bora lá rever quais das modalidades são olímpicas. Um tempinho aí para vocês e já voltamos. Retornando então, galera, aqui com as modalidades, né, do exercício, que são as modalidades dentro dos esportes de invasão, que são olímpicas, né? Então, exemplos ali dos esportes de invasão que nós vimos, né? Então, temos o basquetebol, o futebol, nesse caso aqui cabe um adendo, né? Então, no futebol, dentro das Olimpíadas, o limite de idade são 23 anos, né? Então, os atletas podem ter até 23 anos, com exceção de 3 atletas, cada seleção pode convidar 3 atletas que tenham mais de 23 anos, né? Mas fora os 3, né, somente até 23 anos. O handball, o hóquei sobre grama, o polo aquático e o rugby, né? Então são as 6 modalidades dentro dos esportes de invasão que são caracterizadas, que são olímpicas, né, que estão presentes nas Olimpíadas. Ano que vem você vai poder estar... Ano que vem não podemos dizer, né? Em 2021 você vai estar acompanhando essas modalidades, né, dentro do contexto das Olimpíadas, né, que era para ser em 2020 e foi postergada para 2021. Então ano que vem, em 2021, você vai estar acompanhando essas modalidades. Bora para mais um exercício, então? Nós vimos bastante esportes de invasão, né? Então tem alguns deles que a ideia não é fazer gol, e sim fazer pontos. E para fazer pontos você precisa acertar a bola dentro de uma cesta. Quais esportes são esses? Então, para colocar aqui para vocês, tem a imagem essas três modalidades, né, que tem como objetivo fazer cestas. Descreva quais são elas e já nós voltamos.
Retornando então, galera, com a correção do exercício, né, que são os esportes de invasão, que a ideia é fazer cesta, né? Então temos 3 esportes aqui retratados que nós vimos, então quais são eles? Então temos o basquetebol aqui em primeiro plano, né? O korfball aqui na segunda imagem, logo acima, né? E o netball. Então temos o netball aqui também, né? Então esses 3 esportes são esportes de invasão, né? A ideia é fazer pontos, é fazer cestas, né? Para fazer pontos são cestas, né? Então os 3 esportes aqui para vocês. Agora também entrando dentro do contexto do futebol, né? Que é a modalidade mais praticada do nosso país, assim como também a modalidade mais praticada e mais popular do mundo, né? Então, no mundo todo, aí, a modalidade mais praticada é o futebol. Então, temos alguns aspectos que tornam o futebol, que levam o futebol a esse patamar, né? Então, o primeiro deles é a bola, né? Então, para praticando futebol, nós não precisamos de bolas utilizadas aqui, por exemplo, foi a bola utilizada na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, né? Então, tem a bola aqui, mas também temos a outra imagem, né, bola utilizada aí em campinhos aí pelos alunos, né, por você, já jogou também, né, nas várzeas, né, então a bola não precisa ser a top de mercado, então qualquer material, até mesmo adaptação, pode estar se jogando, fazendo uma bola, né, de meia aí com sacolas, né, com saquinhos, pode estar fazendo a sua bola. Então não precisa de grandes materiais, principalmente no principal material que é a bola, né, então a bola pode ser de qualquer maneira. O campo também não precisamos ter grandes estádios, né, para estar jogando futebol. Então qualquer adaptação, qualquer terra batida, gramado, ali mistura grama, mistura terra, pode ser na lama, no barro também, né, então pode estar praticando futebol, né, então é um esporte bastante popular, bastante eclético em virtude disso também. A trave também não precisa ter grandes traves ali, né? A adaptação pode ser feita, né? Pode ser feita ali, como aqui tem um exemplo de trave feita com madeira, mas também pode fazer aí na rua, né? Quando não jogou aí com travinhas de chinelo, né? Então também tem esta opção, né? Então pode estar fazendo adaptações também dentro da modalidade, né? Por isso também são mais um motivo que leva o futebol a ser muito popular, ser bastante forte, bastante praticado, né? Equipamentos também, nós não precisamos ter chuteiras de última geração, né, de grandes marcas, né, sendo nós podemos jogar descalço, né, quantos aí não joga descalço, joga com tênis, com adaptações, né, então tem todas essas manifestações aqui nesta imagem que vocês podem ver, né, que estão a maioria ali, tem um jogando de sandália, outros jogando descalço, né, então não precisa de grandes equipamentos para estar jogando. Campeonatos também, né, então toda a pomposidade, né, a adrenalina de estar numa final de campeonato, né, pode ser representada aqui, né? Então aqui à direita de vocês temos a final de uma grande competição, que é a Champions, né? Mas não precisa ter toda essa majestosidade que existe aqui, né? Sendo que você pode estar praticando dessa maneira e também tendo as mesmas sensações ali que está presente dentro da competição, né? Numa final de campeonato, né? Então o perfilamento, o comprimento dos jogadores, né? Então tudo isso daí também é tratado dentro do futebol, mas não precisa ter, tem suas proporções, né? Bora para mais uma atividade, então já falamos sobre o porquê, né? São vários motivos que colocamos aqui, tem mais motivos ali que levam o futebol a ser tão popular, a ser tão praticado. Então tem a questão de adaptação, tem a questão de fáceis materiais, né? De baixo custo, né? Então temos mais uma atividade para a aula de hoje, que é a seguinte: o que torna o futebol um dos esportes mais ecléticos que se tem notícias? Então, o que leva o futebol a esse patamar? Um tempinho aí, já voltamos. Retornando então, galera, com a correção do exercício, né, que são o que leva o futebol a ser um dos esportes mais ecléticos e mais populares que existem, né? Então nós temos o quê?
A grande divulgação da imprensa, né? Então existe uma grande cobertura em TV aberta, TV fechada, né? Desse esporte. Custos baixíssimos para se praticar, então ele exige de pouco material, né? Adaptação de material também. Como nós é bastante difundido, nós conhecemos as suas regras, né? Então a regra é bastante discutida, então nós conhecemos também. E também a questão de adaptação de espaço, né? Então são situações que levam o futebol a ser um dos esportes aí mais populares e mais ecléticos para se jogar. Então a resposta está aqui para vocês. E dentro dos esportes de invasão, nós falamos lá das Olimpíadas, né? Mas só que saindo do cenário olímpico, vamos trazer aqui para vocês 3 competições muito difundidas, com grande repercussão a nível mundial, hein? Envolve grandes cifras de dinheiro, né? Então quando falamos em grandes eventos esportivos, nós pensamos em recursos, né? Em aparato de premiação, dinheiro, patrocínios, né? Então quando falamos nesses eventos, o patrocínio é muito grande, envolve-se uma grande quantia em dinheiro, né? Então nós temos 3 competições aqui que alavancam esse cenário. Então dentro dos esportes de invasão nós temos a final da Copa do Mundo, então nós temos a cada 4 anos aí a Copa do Mundo, né? Então é um evento de bastante repercussão, bastante difundido e passado em todas as TVs, né? Então aqui nós temos a imagem da final da Copa do Mundo da Rússia 2018, né? Então é um exemplo de um cenário de grande evento esportivo, né? Então final da Copa do Mundo masculina de futebol, né? Então temos a final do futebol aqui. Além do futebol, né, na Copa do Mundo nós temos uma competição aí acontece anualmente, né, existe final por temporada, né, então que é o futebol americano, né, então o futebol americano envolve muito mais a questão, se nós pensarmos em questão financeira, por exemplo, aqui na final do Super Bowl, que é a final do futebol americano, temporada 19-20, o comercial vendido por a TV, né, quem transmitiu, a TV fechada, né, quem transmitiu esse evento aí, que é dos canais Disney, lá do pacote da Disney, o comercial vendido era 5,6 milhões de dólares por 30 segundos de comercial dentro do jogo, né? Então existe muita venda comercial durante esse jogo, né? Tem bastante intervalos, bastante paradas estratégicas, né? E cada dessas paradas vende-se comerciais, né? Então para você ter uma ideia do quanto de dinheiro que envolve-se dentro dos eventos esportivos, né? Então aqui temos exemplo aqui, o futebol americano, né? Então aqui é a final o estádio da final do futebol americano da temporada 19-20, né? O estádio que fica em Miami, né? No estado da Flórida, né? Aqui nós temos a final em 19-20 foi Kansas City Chiefs contra São Francisco 49ers, as equipes que disputaram, né? E no estádio do Hard Rock Café, né? Então esse estádio aí cabe aí 65 mil torcedores, né? Perto disso que estava no estádio, né? Então envolve grande público, a venda de comerciais, há também shows no intervalo, né? Há grandes nomes da música aí também que vão cantar o hino nacional, né? Então envolve toda uma logística por detrás da organização da competição, né? Então anualmente uma das maiores competições esportivas que existe, né, é a NFL, né, que é principalmente ali na final da competição, né, que é o Super Bowl. Então temos exemplo aqui para vocês e aqui a imagem da equipe campeã da temporada 19-20, né, que é o Kansas City Chiefs. Tá? Uma jogada ali, um touchdown, né, desta equipe durante a temporada. E outro evento também que é realizado anualmente, só que neste caso aqui é uma melhor de 7 jogos, então pode chegar a 7 jogos, que é a NBA. Então a NBA é o cenário do basquetebol e a cada ano também, cada temporada, né, anual, existe essa competição, né? Aí são 7 jogos, então a equipe precisa ganhar 4, diferente da Copa do Mundo, diferente do futebol americano, que é um jogo apenas, afinal, então o jogo acontece em uma partida apenas, né? O basquete acontece em melhor de 7 jogos, né? Então pode chegar a 7 jogos. Se a equipe ganhar os 4 primeiros, ali encerra, né? Então tem que ganhar 4 jogos para ser sagrado campeão. Então aqui temos evento também do basquetebol, né? Aqui está retratado aqui para vocês, né? Então a imagem de uma final, né, do basquetebol da NBA, né? Um dos jogos do jogo 7 aqui, né, do ginásio do Miami Heat. E aqui para vocês tem a imagem também de uma pontuação existente, né, que é uma enterrada dentro do basquetebol, né, ali pelo LeBron James, que é um dos maiores nomes do basquetebol mundial na atualidade, inclusive campeão da última temporada aí para vocês. Então são os grandes eventos esportivos que existem dentro dos esportes de invasão. O quadro Saiba Mais aqui para vocês, né, que são vídeos que vão estar retratando, aprofundando ainda mais o conhecimento, né,
Então aqui são filmes que falam sobre esporte de invasão para você estar assistindo na quarentena, né? 8 esportes olímpicos bastante esquisitos, também recomendo vocês assistir. E a característica dos esportes de invasão, então vai estar melhorando o conhecimento, aprofundando o conhecimento. E aqui fechamos a nossa aula que nós retomamos, falamos sobre os esportes de invasão, caracterizamos os esportes de invasão, falamos sobre alguns desses esportes. Então, esporte de invasão, eu defendo meu espaço, ocupo o espaço do adversário para chegar no meu objetivo. E assim fechamos a nossa aula, né? Agradeço a companhia de vocês que estão acompanhando essa aula, espero encontrá-los nas nossas próximas aulas. Forte abraço a todos e Datê Baiô!